Olá, bom dia, um feliz sábado para você. Este é mais uma adoração especial. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. E se algum problema você passou aí durante esta semana, esse é o momento de você renovar as suas forças, renovar a sua fé no nosso Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso que até a fé que a gente precisa, Ele provê para a minha e para a sua vida. Nós vamos falar deste Deus de aliança aqui hoje, esse Deus maravilhoso que é autor da minha e da sua fé. Quem vai trazer a mensagem hoje para a gente, a palavra de Deus, vai ser o pastor Fábio de Sá, ele que é apresentador do Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E nós vamos ter também Quarteto Arautos do Rei cantando para a gente aqui, fazendo com que a gente consiga entrar neste momento de adoração. Bom, claro que tem também o quadro Provar e Vede, hoje com uma história de fé e fidelidade. Você vai ver que uma família entregou o coração para Deus, entregou os negócios para Deus. E quando o Senhor é administrador da nossa vida, da nossa família, ou até mesmo dos nossos negócios, não tem como dar errado, viu? E é claro que a gente começa a adoração de hoje adorando a Deus através do louvor. Nossa equipe já está a posto, nós vamos falar sobre Tu és fiel, Senhor. Está conosco aqui a Lana Reguim, uma das assistentes de produção aqui da Novo Tempo, também o Davi Vargas, ele que é editor do Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias, o Fernando Menezes, que é um dos integrantes do Quarteto Arautos do Rei, e também no piano, o maestro Jader Santos. Vamos louvar? O nosso Deus é fiel e Ele mostra isso a cada dia, a cada momento. Então louve com alegria aí na sua casa, onde você estiver, chame os seus amigos, a sua família e vem louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás, tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás e segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, tu nos recebes
Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Louvado seja o nosso Deus. Eu não sei você aí de casa, mas eu fico tremendamente tocada pela fidelidade de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que Ele cuida dos detalhes da sua também. E por isso eu louvo mais ainda a este Deus. E nós vamos falar agora de um pouco mais da fidelidade de Deus. O Senhor honra os seus. E hoje você vai ver que uma família, ao entregar os negócios, sem medo de ser fiel a Deus, sem medo de guardar os mandamentos como deve, o Senhor os honrou. Quando o Senhor administra a nossa vida, quando Ele administra a sua casa, a sua família, quando Ele administra as nossas finanças, quando Ele administra os nossos negócios, não tem como dar errado, creia nisso, tão somente creia. Vamos ouvir agora o quadro Provai e Vede. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lília é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso.
Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção. Porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Viu como vale a pena ser fiel a Deus? Deus honra os seus. Você precisa somente crer nesse Deus que já preparou um lar, um lindo lar para mim e para você. E Ele vai voltar. Bom, nós vamos cantar agora, vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Com vocês, Quarteto Arautos do Rei, Morada. O céu lá fora, vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparo, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece,
hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Louvado seja o nosso Deus. O meu desejo nesta manhã é que o Senhor te visite e que você se deixe ser morada dele. Eu posso te garantir que a paz que excede todo o entendimento, uma paz inexplicável, vai entrar no seu coração. E todos os seus problemas você pode colocar diante do Senhor. Com certeza Ele tem uma solução para cada um deles. Ele é muito maior que tudo isso que você está vivendo. Creia. Tão somente creia. E para a gente acrescentar a nossa fé, a gente vai ter um momento agora de abrir a palavra de Deus. Hoje quem traz a palavra espiritual para a gente é o pastor Fábio de Sá, ele que é apresentador do Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, conhecido de todos vocês. Pastor, seja bem-vindo, bom dia, feliz sábado. Obrigado, Darcy. Bom sábado para você também, te Muito agradeço, obrigada. viu? Agradeço também a você que está em casa, agradeço o Quarteto Arautos do Rei, com muito carinho, a você que tem acompanhado a Novo Tempo, tem acompanhado a programação. Hoje nós temos grupos diferentes aqui nesse momento. Nós temos pessoas que têm acompanhado a Novo Tempo, são amigos telespectadores, e temos também queridos amigos que estão com algumas portas de igrejas fechadas também, e nesse momento fazem de suas casas um culto em louvor ao nosso grandioso Deus. E eu fico feliz em poder abrir a palavra de Deus para você nessa manhã, não importa onde você esteja, seja no Brasil, fora do Brasil, várias pessoas assistindo aqui o Adoração Especial. Deus tem uma mensagem para todos nós, esse Deus que é fiel, esse Deus que quer fazer morada na nossa vida. E eu tenho certeza que de alguma maneira a palavra dele, somente a palavra dele, pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida também. Abra o seu coração nessa manhã. Nós vamos orar, pedir para que Deus, através da palavra dele, fale com você, fale com seus amigos, fale com seus familiares e realmente faça uma mudança na nossa vida, a mudança tão necessária. Você pode orar comigo agora? Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, grandioso Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesse momento. Nós somos fracos, somos falhos, mas temos certeza que o Senhor é fiel a nós. E por isso, nesse momento, nós nos entregamos em Tuas mãos, abrindo a nossa mente para a mensagem e abrindo também o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer um pedido para você nesse momento. E o meu pedido para você é o seguinte, antes da gente abrir a palavra de Deus, é que você abra o seu coração para a mensagem de hoje. Você pode fazer isso? Abrir o seu coração para que Deus fale com você? É meu único pedido. Deixe o seu coração aberto para que a palavra de Deus diga para você qual é a sua necessidade. E para mim, qual é a minha necessidade também. Existe um Deus que um dia prometeu que faria o ser humano eternamente feliz. Ele te criou, Ele me criou para que fôssemos eternamente felizes. Esse foi o plano inicial de Deus, um Deus que sonhou com a felicidade eterna do ser humano. E quem não quer ser feliz? Você quer ser feliz. Nós temos momentos felizes aqui na Terra, temos momentos tristes, mas a nossa procura constante é a procura da felicidade. E existe um Deus que te criou, que me criou para ser feliz. Embora nós estejamos vivendo num mundo de sofrimento, de lágrimas, de dor,
esse mesmo Deus que nos criou para sermos eternamente felizes, Ele volta a nos dizer, na palavra dEle nessa manhã, que Ele te fará feliz para sempre. Você aceita isso? É o desejo do seu coração ser eternamente feliz? E para isso eu queria ler um texto inicial com você, que é o texto-chave da mensagem dessa manhã, de um Deus que não muda, o Deus da aliança, o Deus que é fiel e o Deus que te fará eternamente feliz. O texto se encontra no livro de Jeremias, capítulo 32, e os versos 38, 39 e 40. Os versos dizem assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. E continua o verso 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Deus da aliança eterna. Quando nós falamos em Deus, nós sabemos que esse Deus é fiel. Mas o ser humano, ao contrário de Deus, o ser humano é infiel. O ser humano promete e não cumpre. Eu vou começar com uma pergunta para você agora nesse momento. Qual foi a última vez que você mudou de opinião? Você já mudou de opinião sobre alguém ou sobre uma circunstância? Você pensava algo sobre alguém e mudou de opinião? Mudar de opinião nem sempre é ruim. Às vezes é sinal de maturidade. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e um de 10 anos. Quando ambos tiverem 40 anos, eles têm que mudar de opinião acerca das prioridades da vida. Se eles continuarem com as mesmas prioridades que eles têm hoje, com 40 anos, tem alguma coisa errada. Mudar de opinião é sinal de maturidade, de crescimento. Mas nem sempre é sinal de maturidade. Às vezes, mudar de opinião representa inconstância. E nós, como seres humanos, nós somos extremamente inconstantes. Nós fazemos as nossas alianças, prometemos e não cumprimos. Quantas pessoas nesse momento, em casa, não sei se é o seu caso ou você conhece alguém que já ouviu no altar um dia a seguinte frase: eu prometo ser fiel para você. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, vou ser fiel para você até a morte. E de repente essa mesma pessoa que ouviu isso está sozinha nesse momento. Foi abandonada, foi trocado ou trocada por outro ou outra. Esse é o ser humano. Esses somos nós. Quantas alianças firmadas e quebradas. Quantas vezes nós prometemos e não cumprimos? Já aconteceu isso conosco, a gente promete e muitas vezes esquece, ou faz questão de esquecer, ou prometeram para nós e esqueceram. Quando a gente fala em aliança, tantas alianças, né? Alianças políticas. Os políticos prometem, se unem em partidos políticos, fazem as suas alianças de acordo com interesses particulares, pessoais. Novas eleições, as alianças são quebradas e feitas novas alianças. Esse é o ser humano. Esse sou eu, esse é você. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, uma história que aconteceu comigo me chamou bastante atenção. Eu estava ainda começando meu ministério, recém-formado, fui fazer uma viagem de ônibus. Entrei dentro do ônibus. Imagine a cena aí para você pensar comigo o quanto nós, seres humanos, somos inconstantes. Entrei no ônibus, sentei na metade do ônibus, do lado direito, do lado da janela. Olhando do lado de fora da janela, eu vi um casal e a moça estava para entrar dentro do ônibus. E a moça beijou o rapaz, eu percebi que era uma namorada, noiva, esposa, beijou na boca dele, né? E eu falei, então é alguma coisa bem próxima dele. Chorou, se despediu do rapaz. Você já viu algumas cenas assim na rodoviária, no aeroporto, pessoas se despedindo. E ela entrou, sentou na mesma fileira que eu, mas na ponta do outro lado, na outra janela.
8 horas de viagem. Sentou um outro rapaz ao lado dela. Madrugada, eu não consigo dormir muito bem em ônibus, não sei você, mas eu sei que ao olhar para aquela moça, um outro rapaz se assentou ao lado dela, um passageiro, e ela de repente conversando com ele, e no meio da madrugada ela já estava beijando aquele outro rapaz. Promessas quebradas. Eu saí desse ônibus, entrei em um outro ônibus. Entrei num outro ônibus, mais ou menos no mesmo lugar, e sentou uma moça atrás de mim. O cobrador, o rapaz que conferia as passagens, passou por mim, conferiu a da moça que estava atrás de mim, outro ônibus, outro contexto, no mesmo dia. E ele começou a conversar com a moça que estava atrás de mim. E não que eu preste atenção na conversa dos outros, viu? Mas os dois estavam conversando e eu ouvi ali, de repente o rapaz perguntou para a moça, olha, você é casada, você é noiva, você namora? E ela falou assim, eu sou noiva, vou casar final do ano, meu noivo já está preparando as coisas, preparando o casamento, os móveis. E eu pensei comigo, olha, essa daí é fiel, diferente da outra. Só que ela me decepcionou quando eu ouvi a conversa. E ela disse assim, mas enquanto nós não somos casados, né, a gente tem que aproveitar a vida e curtir. E ambos ali combinaram de se encontrar, o rapaz e a moça, durante aquela semana. Esses somos nós, decepcionamos uns aos outros, mas existe um Deus que não nos decepciona. Se nós vamos até o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, começa a falar sobre um Deus que fez uma aliança, um berit, uma aliança eterna com o ser humano. Ele chega até Adão e Eva e diz o seguinte, olha, eu farei vocês eternamente felizes se vocês forem fiéis a mim. Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16, eu não vou ler, leia depois, mas é o compromisso de Deus com Adão e Eva. E ele diz o seguinte, olha, se vocês forem fiéis a mim, eu serei fiel a vocês e vocês viverão eternamente. Do contrário, o salário do pecado será o que? A morte. Você conhece essa história? E Adão e Eva erraram, quebraram a aliança naquele momento. E eu fico imaginando, sabe o quê? Eu fico imaginando Satanás dando gargalhadas naquele momento de Adão e Eva, dizendo assim, olha, e agora? Olhando para Deus e dizendo, você não é o Deus do amor? Você tem que perdoar. Mas você é justiça, não é? Então você vai ter que destruir Adão e Eva. Naquele momento, as gargalhadas soam ali. E Deus, como o Deus da aliança, Ele vai atrás de Adão e pergunta, Adão, onde você está? E Deus faz isso conosco hoje também. O Deus da aliança olha para você e para mim nos nossos erros, nas nossas quebras, nas nossas promessas não cumpridas. Quantas vezes eu e você prometemos para Deus o seguinte, Senhor, eu vou ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel. Eu não quero errar mais, eu não quero falhar mais, mas nós quebramos a aliança. Nós erramos. Ou quem sabe você assistindo agora pela primeira vez, existe um Deus que vai até você como foi até Adão e pergunta, aonde você está, meu filho? Não que Ele não te conheça, mas porque Ele se aproxima de você. Naquele momento, eles quebram a aliança e Deus renova a aliança. E Deus coloca neles a vestimenta de um cordeirinho, pensando da seguinte maneira, um dia, essa aliança será confirmada com vocês, através do Cordeiro. Deus então faz uma nova aliança, faz uma aliança com Abraão. Se a gente vai até Gênesis 15, leia com atenção depois, o compromisso, o pacto de Deus com Abraão. Muito sério, um compromisso é algo sério. Hoje nós quebramos facilmente. No passado, lembra que antigamente as pessoas diziam assim, olha, o bigode de um homem vale muito, mais do que assinatura num cartório. E Deus, esse Deus, Ele promete e Ele cumpre. Com Abraão, Ele prometeu da seguinte maneira, Ele pegou um animal, se você ler Gênesis 15, vale a pena, Ele parte o animal no meio, serra esse animal, coloca as duas partes, uma de frente para a outra, então passa um fogo entre essas metades do animal. E Deus diz assim para Abraão, Abraão, o compromisso que eu tenho com você, Abraão, é muito sério.
Se eu quebrar, vai acontecer comigo o que aconteceu com esse animal. E se você quebrar, Abraão, vai acontecer com você o que aconteceu com esse animal. A morte. Quebrar a aliança gera morte. E muitas vezes nós quebramos as nossas alianças e o resultado você sabe. Quanto nós sofremos demais. Abraão quebra a aliança. Deus refaz a aliança. Deus faz aliança com Noé, com Davi. Deus faz aliança com o povo de Israel, com Moisés. Ele chega em Gênesis, ou Êxodo, capítulo 20, e ele chega até Moisés e o povo de Israel e diz o seguinte: olha, eu farei uma aliança com vocês, eu fui atrás de vocês, eu busco vocês, eu sou o Deus da aliança, eu tirei vocês do Egito. Não foram vocês que foram atrás de mim, eu fui atrás de vocês. Agora, façam um compromisso comigo. E ali então, nos 10 mandamentos, Deus diz o seguinte: essa é a minha aliança, esse é meu compromisso. Até 1000 gerações daqueles que me amam, eu abençoarei. Moisés quebra a aliança? Moisés quebra. O povo de Israel quebra a aliança. E interessante que quando nós vamos até Judas, o livro de Judas, nós vemos a história de Lúcifer, Satanás, lutando pelo corpo de Moisés. Moisés morre, Moisés quebra a aliança. Então, Deus quer ressuscitar Moisés, conhece essa história? Deus quer ressuscitar Moisés e levar para o céu. De repente, Satanás chega para Deus e fala assim: peraí, você vai ressuscitar Moisés e levar para o céu? Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Moisés quebrou a aliança. Moisés errou. Ele tem que morrer. E morrer para sempre. Eu pergunto para você o seguinte: naquele contexto, sem a gente conhecer a realidade daquele momento, com a visão que Lúcifer tinha, que Satanás tinha, quem estava certo? Ele ou Deus? Deus poderia ressuscitar Moisés e levar para o céu? Por incrível que pareça, quem estava certo naquele momento era Satanás. Só que ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que ele estava lidando com o Deus da aliança. Com um Deus que prometeu que faria o ser humano feliz. Com um Deus que morreria no meu e no seu lugar. O Deus que é amor, o Deus que é justiça. E quando nós olhamos, Deus renova a aliança na cruz do Calvário, e naquele momento, Ele permite que o pecador como eu e você, que erramos tantas vezes, possamos ter a felicidade eterna ao lado dEle. Amigos, irmãos, esse é o seu Deus, esse é o Deus que de Gênesis a Apocalipse promete para você fidelidade eterna. Enquanto o mundo mente, enquanto o mundo quebra aliança, existe um Deus que eu e você podemos confiar. E agora eu queria fazer algo para você. Eu queria repartir com você uma história, me permita, por favor, uma história muito particular, muito pessoal e muito especial para mim. Quero contar a história do meu avô. Meu avô paterno. E toda vez que eu lembro da história dele, eu me lembro da aliança de Deus com a humanidade. Zacarias Gregório de Sá, baiano, do interior da Bahia. Ele, no início de 1900, saiu da Bahia para ir para São Paulo, como muitos fizeram, né? Muitos nordestinos saindo ali do Nordeste, indo para São Paulo para tentar uma nova vida. Ele saiu com 18 anos, jovem ainda. E enquanto você ouve a história do meu avô, pense na aliança sua com Deus. Ele sai com 18 anos e no meio do caminho, ele estava em Minas ainda, nunca mais viu o pai e a mãe. Saiu de Barreiras, interior da Bahia, com 18 anos. O Abraão da minha família. E ele decide parar em Minas. Eu sou mineiro, eu posso falar. Você já ouviu falar que mineiro é baiano cansado?
Então, meu avô estava saindo da Bahia, indo para São Paulo, cansou, ficou em Minas e nasceu então a nossa família. Um militar, um homem sim, sim, não, não, nunca mais viu os familiares. A religião dele era uma religião tradicional do Brasil. Ele era analfabeto, casou, constituiu família e não sabia ler e começou a ler lendo a Bíblia, aprendeu a ler lendo a Bíblia. E começou a ler a Bíblia e de repente ele saiu daquela religião tradicional e começou a fazer na sua casa cultos de uma igreja tradicional, de uma igreja protestante. E de repente o líder da antiga religião mandou um recado para ele. E o recado era o seguinte: Zacarias, você está proibido de fazer cultos na sua casa. E ele chegou para o superior dele, um militar, e disse assim: olha, eu posso responder para esse líder religioso? E o militar disse: pode responder. E ele manda uma carta então para esse líder religioso, e as palavras desse homem, que tem muito significado para mim, era sim, sim, não, não. Deus falou, falou. Deus não falou, não falou. E ele manda um recado, uma carta para esse líder dizendo o seguinte, uma frase somente: na minha casa quem manda sou eu. E continuou fazendo culto. E ele continuou estudando a Bíblia. E de repente na Bíblia ele encontra o compromisso de Deus com a humanidade, a sua lei, que não muda, que é eterna. E ele encontra então o sábado. E ele percebe que o líder dessa igreja protestante, agora que ele frequentava, ensinava um outro dia como dia de guarda. Ele vai até o pastor, com muito respeito, mas firmeza, e diz: pastor, o senhor disse que é um outro dia, eu encontrei na Bíblia o sábado, por favor me explica, eu não estou entendendo muito bem. E aquele líder disse o seguinte, e você deve ter ouvido isso já, ou alguém já ouviu que você conhece. E o líder disse: Zacarias, não importa o dia, o importante é fazer o melhor para Deus, qualquer dia serve. E meu avô, mais uma vez, friamente e duramente, disse assim: pastor, qualquer dia serve para você. Se Deus falou sábado, é o sábado. Meu avô faleceu, eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro que quando eu chegava na casa dele, ele estava fazendo culto no quarto, a porta entreaberta. Eu via ele cantando, ficava horas ali lendo a Bíblia, já aposentado, já idoso. Todas as vezes que ele fazia oração na hora do almoço e a família estava reunida, a oração dele era mais ou menos assim: abençoe filhos, filhas, genro, nora e netos. Era a oração abraâmica. Ele era um exemplo para mim. Ele faleceu e deixou um legado para mim e para outros da família também. A firmeza, a coragem, a decisão ao lado de Deus. No túmulo dele hoje, eventualmente, quando eu vou para a minha cidade natal, eu vejo o túmulo escrito assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu confesso para você que eu não sei se você tem uma família religiosa tradicional, se você é de uma família que de fato é uma família desestruturada, e isso para Deus não importa. Deus não importa como foi, como é a sua família. Deus não importa como é o seu lar, de onde você veio, se você veio de uma família religiosa, de um líder religioso, ou se você é de uma família de um homem que vivia embriagado. Sabe o que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte, que Deus faz aliança com pessoas, não com sangue azul, não com sobrenomes e com nomes. Deus faz uma aliança com pessoas. Um dia meu avô fez uma aliança com Deus e ela não vale para mim. Eu tenho que fazer essa aliança hoje. Eu e Deus. É você e Deus.
Essa aliança é entre você e o Deus da aliança. O Deus que não muda, o Deus que transforma vidas. Tente imaginar comigo. Pense, não foi fácil para Jesus morrer por você na cruz. A Bíblia relata que quando ele sobe no Monte da Transfiguração, Jesus sobe lá no monte com os discípulos. E lá no céu ele encontra Moisés e Elias. E ele olha para eles e eles olham para Jesus. Conhece essa história do Monte da Transfiguração? Jesus tinha no coração dele um medo da morte, tinha. Mas quando ele olha e sabe que se ele não morre no lugar de Moisés, de Enoque, de Elias, de outros que foram para o céu antes de nós, por um momento especial, esses homens teriam que voltar na terra e morrer. E Jesus então olha para eles e desce com um desejo no coração de morrer por eles e morrer por você também. E cumprir a aliança. E Jesus morre renovando essa aliança com você. Essa aliança que nós quebramos. E essa aliança que Ele espera que você tenha com Ele. Uma aliança eterna. De Gênesis a Apocalipse nós vemos um Deus falando para você e para mim: eu criei você para te fazer feliz e eu vou te fazer feliz se você for fiel a mim, se você se entregar a mim. Tente imaginar comigo, lembrando um pouquinho mais ainda da história do meu avô. Eu fico imaginando um dia eu chegando no céu quando Jesus voltar, viu? Meu avô ser ressuscitado, vai ser ressuscitado, creio eu. E eu vou encontrar um rapaz jovem agora, não mais um idoso. Quem sabe nem vou reconhecer ele no primeiro momento. Ele não vai me reconhecer porque ele conhecia um menino e vai conhecer um adulto. Eu vou poder apresentar os meus filhos para ele, quem sabe até os meus netos, não sei, se até então eu tiver. Imagine você, quando Jesus voltar, você revendo os seus, na alegria de um Deus que dará a promessa final. Sabe por que eu digo isso? Porque Êxodo 20 e tantos outros textos da Bíblia dizem o seguinte, que Deus é o Deus da promessa, da aliança, e Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que são fiéis a Ele. Se até hoje a sua família não foi fiel a Deus, se você quebrou a aliança, se você conhecia de Deus, mas quebrou muitas vezes, falhou, Deus diz o seguinte: renove essa aliança comigo, meu filho, porque eu vou abençoar você, eu vou abençoar os seus filhos, os seus netos, a sua descendência. Esse é o Deus que quer fazer um pacto eterno de felicidade com você. É mentira se nós dissermos que nós nunca erramos, que nós nunca falhamos, que nós nunca mentimos, que nós nunca prometemos e não cumprimos. Mas nós temos um Deus que nos perdoa, que nos aceita, que assim como foi atrás de Adão e Eva e os convidou para estar diante dele: Adão, onde você está? Que foi até o povo de Israel que estava no cativeiro egípcio. E ele diz assim: eu fui atrás de vocês, eu tirei vocês, eu busquei vocês, eu renovei a minha aliança com vocês. Esse mesmo Deus vai atrás de nós hoje. E ele diz assim: onde você está, meu filho? Onde está o seu coração nesse momento? Deus, Ele renova esse pacto com você nessa manhã. Está você aqui no norte do Brasil, na Angola, em Cabo Verde, no sul, sentado na sua casa, ou quem sabe passando em algum lugar e assistindo essa mensagem. Você é de uma família tradicional religiosa, você é de uma família que muitas vezes você teria vergonha de falar daqueles que antecederam você, ou ainda que você tenha orgulho deles, não seria socialmente uma família representada como uma família honesta, digna de aceitação. Não importa para Deus. O que importa é que Ele faz um convite para você agora. Comece nesse momento com Deus
e Ele renovará a aliança com você. Se você é pai e mãe, pense nos seus filhos agora. Deus, através de você, Ele pode abençoar o seu lar. Através da sua firmeza de decisão, do seu sim, sim, não, não, Deus vai abençoar você. E eu quero mencionar um texto da palavra de Deus, Hebreus. O livro de Hebreus é muito claro em dizer que existe um Deus que hoje faz uma nova aliança comigo e com você. E essa nova aliança não é uma lei que está mais nos 10 mandamentos. Essa lei, ela deve ser cravada no seu coração, no meu coração. É um Deus que crava na minha vida, na sua vida, o compromisso dele com você. Coloque no seu coração hoje esse compromisso fiel, real, com esse grandioso Deus. Se até hoje você só quebrou alianças com pessoas, se você falhou, se você errou, se você prometeu para Deus, Deus quer começar com você agora um novo compromisso. E esse compromisso que deve começar agora, segundo a vontade de Deus, ele será para sempre, para toda a eternidade, porque Deus não muda. Existe um Deus que faz um convite para você agora. Eu também faço um convite para você, para o Quarteto Arautos do Rei. Eles vão cantar uma música que é um desafio para você que está assistindo agora. Que você faça uma entrega total a Deus. Que você tenha firmeza de propósito. Que você entenda que Deus está fazendo um convite pessoal, um Deus que não muda, enquanto tantos mudam. Deus está dizendo o seguinte: meu filho, se você errou, se você quebrou uma aliança, se você falhou, se você mentiu, se você traiu, se você adulterou, a aliança começa agora. Ela é renovada, ela foi perdoada na cruz e ela durará por toda a eternidade. E como eu sou o Deus que não muda, eu vou te fazer feliz para sempre. Aceite o convite de Deus para você. E que essa aliança comece aqui e seja por toda a eternidade. Que Deus abençoe você. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar.
seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe Quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem nunca prometeu e não cumpriu? Todos nós. Mas a música que você ouviu agora, o chamado de Deus para você é de um Deus dizendo assim: meu filho, se você errou até hoje, eu começo, eu renovo essa aliança com você para todo sempre, por toda a eternidade, por toda a vida. Esse mesmo Deus, ele diz algo para mim e para você. Ele diz assim: aquele que for fiel receberá 100 vezes mais nessa terra e ainda receberá a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Isso não quer dizer que você vai ficar rico, que você vai ser bem-sucedido. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa influente nesse mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a promessa de Deus é que Deus dará 100 vezes mais nessa terra, porque Ele te dará a alegria da salvação. Você verá a sua descendência sendo abençoada a partir da sua decisão. Porque Deus, o Deus que não muda, como nós lemos no primeiro verso, Ele abençoa uma geração daquele que é fiel a Ele. Mas é claro que no meio do caminho decisões serão tomadas, escolhas pessoais serão feitas. Mas Deus jamais muda. Deus jamais se esquece daquele que tem uma decisão firme ao lado de Deus. Você quer renovar a aliança com Ele hoje? Esse é o desejo do seu coração? Você quer dizer sim, sim, não, não? Às vezes nós somos tão inconstantes, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas certas, nós não conseguimos nem sequer deixar um alimento que a gente queria deixar de comer. Uma sobremesa após o almoço é tão difícil. A gente promete que não vai fazer isso mais, eu vou começar um regime, eu vou fazer isso. Nós erramos, nós falhamos. Mas Deus olha para mim e para você e diz: filho, eu sei que você é fraco, eu sei que você já errou, eu sei que você muitas vezes se equivoca com as suas promessas, mas eu não. E eu mais uma vez reforço esse convite para você. Começando aqui e por todo sempre. A palavra de Deus no livro de Apocalipse diz assim: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O mesmo Deus que em Gênesis fez uma aliança com a humanidade, dizendo e prometendo e sonhando em fazer o ser humano feliz, é o mesmo Deus que no livro do Apocalipse ele diz assim: seja fiel a essa aliança até o último dia da sua vida, e eu que não mudo, farei você feliz
por toda a eternidade. Essa é a tua vontade? Esse é o desejo do seu coração? O desejo da entrega total? O desejo de cumprir na sua vida os propósitos de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre vai ser fácil. Nem sempre o caminho vai ser exatamente como você planejou e sonhou. Nem sempre as pessoas ao seu redor vão te ajudar. Nem sempre as decisões serão como você espera, porque existe uma luta, um grande conflito, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida também. E hoje, Ele diz para você, meu filho, esse é o momento. Deixa eu reforçar esse convite para você, para que nós oremos a Ele. Aceite a aliança com Deus, a aliança eterna de um Deus que não muda, o Deus da aliança. Vamos orar. Bondoso Deus, grandioso Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não muda. O Senhor é eterno. O Senhor nos aceita apesar das nossas falhas. E muito obrigado porque nessa manhã o Senhor renovou com cada um de nós a Tua aliança de fidelidade. Nós queremos ser fiéis a Ti até o último dia da história desse mundo. Por Tua graça, nos salve. Salve a nossa família, salve os nossos queridos. Salve a nossa descendência. Porque esse é o compromisso que nós firmamos contigo nesse momento. Hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. E amém. Sabe por que nós falamos desse Deus com tanto entusiasmo, com tanta fé? Porque Ele transformou o nosso interior primeiro. E a gente quer que você vivencie isso. Tão somente creia, aceite a esse Cristo que pode mudar a história da sua vida. Que Deus possa te abençoar, te ajudar neste processo. E para isso, Ele provê até a fé. É só você pedir para Ele, tá bom? Eu te encontro novamente sábado que vem, às 11 horas da manhã, aqui no Adoração Especial. Fica com Deus. Até lá.